Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual horário vocês estão ouvindo essa gravação. Eu decidi preparar esse áudio como uma revisão de conteúdos visando a prova de história, então, sem enrolação, vamos estudar. Gente, o que é uma revolução e o que de fato mudou na Inglaterra? Em história, quando a gente usa a palavra revolução, a gente não está falando de uma simples troca de governo, mas de uma mudança profunda na estrutura da sociedade, nas ideias, nas instituições. Então, a Revolução Inglesa ela trouxe exatamente esse tipo de mudança. Ela alterou a forma como o poder político funcionava nas Ilhas Britânicas, porque a sociedade passou a reivindicar por mais participação política. Lembrem que desde a Idade Média o rei inglês não governava completamente sozinho. Existiam as assembleias que auxiliavam o monarca. Só que com o passar do tempo, essas assembleias passaram a ser conhecidas como parlamentos, né? E a sua principal função era auxiliar o rei nas tomadas de decisões. Então os parlamentares, eles aconselhavam o monarca, mas eles também tentavam moderar, ou seja, eles tentavam diminuir, reduzir o poder dos reis. Então, ao longo da época moderna, formou-se em vários países europeus o que a gente chama de Estado absolutista, no qual o rei concentrava todo o poder político nas suas mãos. Então, o rei governava sem depender de assembleias ou sem ter que prestar contas, né, a outros grupos sociais. Esse sistema incluía a ideia de que o monarca tinha autoridade divina para governar sem qualquer tipo de limites. Então, quando a dinastia Stuart, lembrando que dinastia é uma sucessão de reis da mesma família, né, que governam um determinado reino por um período de tempo, né? Essa dinastia Stuart, ela governou a Escócia e depois ela assumiu o trono da Inglaterra depois da morte da rainha Elizabeth I. Então a dinastia Stuart passou a controlar o trono inglês, né? E esses novos soberanos eles buscaram ampliar a sua autoridade. Eles se inspiraram na monarquia francesa, né? Porque na França os monarcas eram absolutistas, né? O problema é que a dinastia Stuart não tinha um grande exército sob seu controle. E além disso, ela enfrentava muitas dificuldades para criar impostos sem autorização do parlamento, além de ter que lidar com uma questão religiosa muito delicada, que envolvia conflitos entre diferentes grupos políticos, religiosos, né? E aí eu estou falando dos anglicanos, dos católicos, de grupos protestantes, né? Como os puritanos. Então essa combinação de fatores aumentou muito a tensão entre o rei e o parlamento, e isso acabou levando a Inglaterra a uma guerra civil travada entre as forças leais ao rei e o exército do parlamento. Essa crise ela acabou atingindo o ponto máximo quando o rei tentou governar por um longo período de tempo sem reunir o parlamento. Então, nesse período, o rei criou muitos impostos, o rei perseguiu inúmeros grupos religiosos, só que quando o monarca precisou de recursos, quando ele precisou de dinheiro, vocês sabem que guerra custa muito caro, né? Quando ele precisou de recursos para lidar com essas revoltas que estavam acontecendo na Inglaterra, ele foi obrigado a convocar novamente os representantes do parlamento, né? E aí os parlamentares aproveitaram o momento para impor limites mais severos, né? Impor limites mais concretos ao poder real. Só que, obviamente, o rei se recusou em aceitar essas condições. E esse impasse, como eu já disse agora há pouco, ele desencadeou um conflito armado. Então, de um lado, os aliados da monarquia, de outro lado, as forças ligadas ao parlamento. A guerra civil foi extremamente violenta, mas as forças do parlamento venceram. Com a vitória do lado parlamentar, o rei foi julgado e executado em público numa cena que chocou a Europa, porque não era comum que um governante fosse responsabilizado, julgado, condenado e executado pelos seus atos.
Em seguida, né, depois da deposição, depois da execução do rei, foi proclamada uma república, que diferente de uma monarquia, é uma forma de governo na qual os representantes são eleitos pelo povo. Essa república ficou conhecida como Commonwealth e ela foi liderada por um político e militar chamado Oliver Cromwell. Só que apesar do Oliver Cromwell ter adotado algumas medidas que foram, sei lá, consideradas bem-sucedidas, né, na economia, ele modernizou também a marinha, esse regime republicano não conseguiu se manter no longo do tempo, né? Porque depois que o Oliver Cromwell morreu, a república se enfraqueceu muito. E aí uma parte da elite política inglesa preferiu restaurar a monarquia, porque eles acreditavam que com a limitação, né, do poder real, esse sistema monárquico traria mais segurança, traria mais equilíbrio do que uma república dominada por chefes militares. Só que mesmo com a restauração da dinastia, né, da monarquia na Inglaterra, o parlamento continuou muito vigilante, sobretudo quando ele percebia algumas aproximações consideradas perigosas entre o rei e os católicos, porque a religião oficial na Inglaterra era o anglicanismo. Então, por conta dessa afinidade que o rei tinha com os católicos, os parlamentares decidiram afastá-lo do poder para evitar uma nova guerra civil. E dessa vez a transição de governo ocorreu com muito menos violência do que na guerra anterior, né? Esse período é conhecido como Revolução Gloriosa. E ele resultou na assinatura de um documento fundamental para a Inglaterra naquele período. E eu estou falando da Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos estabelecia que certas decisões não poderiam mais ser tomadas apenas pela vontade do rei. Então, decisões como suspender leis, como arrecadar novos impostos ou manter exércitos permanentes em tempo de paz, teriam que ter a aprovação também do parlamento. Então, a Declaração de Direitos também reforçava a necessidade de eleições livres, de liberdade de expressão e da garantia, né, do direito dos cidadãos. Essa experiência inglesa acabou abrindo o caminho para uma nova forma de monarquia, né? Uma monarquia na qual o rei estava submetido a leis escritas. E esse modelo acabou se tornando uma referência para pensadores que mais tarde formariam o núcleo principal do iluminismo. Porque esses pensadores iluministas, eles começaram a buscar formas de explicar e de aperfeiçoar a relação entre o Estado, ou seja, entre o governo e a sociedade. No século XVIII, então, surgiu um movimento intelectual que começou a se espalhar principalmente a partir da França e da Inglaterra, combatendo a principal base do antigo regime, né, que era o absolutismo. Esse movimento ficou conhecido como Iluminismo e colocava a razão como a principal ferramenta para compreender o mundo, para organizar a vida em sociedade, enfim. Então os iluministas, eles criticavam, sobretudo, o poder absoluto dos reis, né? Os iluministas defendiam que a autoridade política precisava ser justificada de maneira racional e não só por tradição ou por questões religiosas. Eu acho que um dos símbolos mais fortes do iluminismo foi a publicação da enciclopédia, que, como vocês se lembram, foi uma grande coleção de 28 livros organizados por Diderot e d'Alembert. Esses dois filósofos, eles reuniram verbetes, né, ou seja, definições sobre diversos temas, como uma forma de buscar explicações sobre o mundo usando a ciência e, enfim, todo o conhecimento acumulado até aquela época. A enciclopédia ela foi produzida de uma forma coletiva, então ela contou com a participação de vários pensadores que acreditavam na importância de tornar o saber mais organizado, mais acessível. Esse projeto ele refletia a confiança dos iluministas de que, ao organizar e divulgar o conhecimento de maneira racional, seria possível
combater a ignorância e questionar as estruturas de poder consideradas injustas. Entre os pensadores que influenciaram diretamente o iluminismo, a gente pode citar o inglês John Locke. Ele viveu no contexto das transformações políticas na Inglaterra, e ele defendia que todos os homens nasciam com 3 direitos naturais: vida, liberdade e propriedade privada. Então, para o John Locke, a principal função de qualquer governo é garantir que esses direitos fundamentais fossem respeitados e não violados. Então, caso o poder político deixasse de cumprir esse papel, surgiria o direito do povo se opor a esses governantes e, inclusive, removê-los do poder. Essas ideias, se vocês notaram, elas dialogam muito com os conflitos ingleses entre os reis que pretendiam governar sem limites e o parlamento que buscava impor regras e responsabilidades ao poder real. Um outro autor central para essa época é o Barão de Montesquieu, que era um nobre francês iluminista que ele basicamente, gente, ele estudou o modo como o poder era exercido nas monarquias europeias. Ele observou que quando uma mesma pessoa concentra o poder de criar leis, aprovar leis, executar as leis e também julgar conflitos, havia uma possibilidade muito grande de esse governo se tornar abusivo. Porque, novamente, haveria uma concentração absolutista de poderes nas mãos de um único indivíduo. Então, o Barão de Montesquieu concluiu que era necessário separar essas funções em 3 poderes, né? Seria o poder executivo, o legislativo e o judiciário, cada um deles com obrigações, com atribuições próprias, de modo que um pudesse limitar o outro. Então, essa proposta visava evitar o surgimento ou ressurgimento de governos absolutistas, e essa divisão em 3 partes do poder acabou influenciando diretamente a estrutura de muitos estados modernos até hoje. Então, de novo, essa ideia também se conecta à experiência inglesa, porque as propostas do Barão de Montesquieu buscavam impedir que os reis acumulassem todas as funções de governo. Notem que os pensadores iluministas eles foram severos críticos da monarquia absoluta, né? Aquele tipo de monarquia no qual o rei concentrava amplos poderes, no qual ele se colocava acima das leis. Então, para eles, os governos deveriam se submeter a regras, né? Dividindo as suas funções entre diferentes órgãos e respeitando os direitos considerados fundamentais dos indivíduos. Então, quando a gente relaciona a experiência da política inglesa com as ideias do iluminismo, a gente percebe como a crítica ao absolutismo se consolidou, tanto na prática quanto na teoria também. Pessoal, para concluir, estudem esses conteúdos com atenção, consultem a apostila, revisem as anotações que vocês fizeram em sala e, se precisarem de ajuda, façam contato comigo. Bons estudos, até a próxima, valeu, tchau, tchau.